Graça e paz, irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos do 1 ao 11. Ele é comprido, mas a palavra do Senhor ela não é cansativa, amém? Hoje à tarde eu falei assim, Espírito Santo, que o Senhor possa me ajudar a não esquecer de nada. Mas se eu esquecesse, a palavra já foi dita através da mensagem que a Alze já trouxe aos irmãos e através dos louvores que o pastor já entoou. O Espírito Santo é maravilhoso. Está lá no comecinho, na minha Bíblia está assim, a ressurreição. Capítulo 15, irmãos, verso 1 ao 11. Paulo diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Amém? Antes da gente entrar no texto, Alze, vou pedir licença para a gente falar um pouquinho sobre o texto. Sobre como Paulo chegou lá nessa cidade de Corinto e o que foi a cidade de Corinto, para que a gente entenda também um pouquinho dessa mensagem dessa carta, né? Paulo escreveu uma carta para a igreja de Corinto, tô certa, pastor? Paulo, o ministério dele era de plantação de igreja, e eu nunca entendi esse tema, plantar igreja. Na verdade, a gente planta mesmo, e depois a gente rega e a gente vê a igreja crescendo. E Paulo era esse o ministério dele. Paulo, ele estava numa cidade, e aí por alguns motivos que aconteceram lá nessa cidade, ele estava em Atenas, e aí ele resolve visitar um amigo dele que chamava Áquila. Esse amigo, Áquila com a esposa dele, Priscila. Áquila e Priscila tinham acabado de sair lá de Roma, porque o imperador expediu um mandado para que não pudesse mais ter judeus lá em Roma. Então, Áquila e Priscila saem de Roma e vai para a cidade de Corinto, e Paulo, então, vai visitar esses irmãos. E lá, eu acredito que Áquila convence Paulo a ficar em Corinto, até mesmo porque eles tinham a mesma profissão. Eles faziam barracas para sobreviver. Às vezes, a gente não vem na igreja, né, porque a gente trabalha muito, não vem na escola dominical porque tem que fazer o almoço, ou tanta desculpa que a gente dá. Mas Paulo, além de plantar igrejas e cuidar dessas igrejas e ministrar a palavra do Senhor, ele também tinha um trabalho. Depois ele acabou ficando só no ministério dele, mas até então ele tinha um trabalho. E Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto na terceira viagem missionária que ele faz. A segunda viagem é quando ele está em Corinto e planta essa igreja. Ele fica lá por volta de 18 meses, e era uma cidade muito complicada. Corinto era como se fosse São Paulo aqui no Brasil, era uma metrópole muito grande. E como toda cidade grande, com vários negócios, vários comércios, muitas pessoas diferentes lá, com a sua cultura, com a sua idolatria, né, com o seu jeito. Então, ali nessa cidade acontecia muitos problemas judiciais, muita idolatria, filosofias contraditórias, intermináveis ações judiciais e muito paganismo.
dentro da cidade de Corinto. E essas coisas acabaram entrando ali na igreja. E quando Paulo vai para a sua terceira viagem missionária, ele está lá em Éfeso, ele acaba recebendo uma carta, né? E 2 cartas. E nessas cartas está falando sobre os problemas que estavam acontecendo lá na cidade de Corinto, lá na igreja de Corinto. E aí Paulo manda Timóteo para cuidar da igreja e depois escreve uma carta, né? E nessa carta ela é regada de vários sentimentos. Às vezes Paulo parece que está bravo, parece que está irritado, mas aqui no capítulo 15, irmãos, Paulo age como se estivesse pegando aqueles irmãos lá da cidade de Corinto, da igreja lá de Corinto, como se estivesse pegando no colo, né, pastor? Para cuidar, para lembrar essas pessoas do verdadeiro evangelho, da mensagem que ele tinha deixado lá. Porque Paulo, ele plantou a igreja e não abandonou a igreja. Ele foi para o seu ministério, foi fazer a obra dele, mas ele também cuidava dessa igreja lá em Corinto. E quando ele ficou sabendo daquilo tudo que estava acontecendo lá, ele manda uma carta meio que desesperado. E no capítulo 15, ele quer lembrar os irmãos daquilo que ele tinha ensinado lá atrás. E eu vou pedir licença de novo, e agora eu vou ler na linguagem de hoje o versículo 1. Agora, irmãos, quero que se lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e qual continuam firmes. Paulo era como se ele estivesse dizendo assim, gente, eu deixei vocês tão firmes lá, falei, preguei, o que está acontecendo? O que vocês estão, né? O que está acontecendo aí? Porque ele sabia, ele tinha recebido uma carta para explicar a situação da igreja, ou seja, ali as pessoas estavam trazendo a idolatria, ali as pessoas estavam dispersando, estavam meio confusos, né? A Alzi falou sobre a conversão de Saulo, lá as pessoas também estavam assim, nossa, mas se Paulo perseguiu a igreja de Cristo, como que Paulo estava aqui falando sobre Cristo? Havia ali uma certa confusão, né? De liderança, inclusive. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada a vocês crerem nele. Paulo está querendo dizer assim, gente, essa palavra que eu anunciei para vocês mudou a minha vida. E eu tenho certeza que ela mudou a vida de vocês também, porque é uma mensagem que transforma, é uma mensagem que muda, é o evangelho. E eu deixei vocês aí, estavam tudo certinho. O que aconteceu aí? Paulo relembra da mensagem que ele ensinou. Paulo diz que é preciso se manter fiel. E lá no versículo 3 e no 4, ele traz simplesmente o evangelho, a boa nova. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. É uma mensagem simples. A gente não precisa falar bonito, a gente não precisa trazer aqui palavras rebustadas, a gente só precisa acreditar naquilo que está aqui. Cristo veio por mim, Cristo veio por amor a você, Ele viveu aquilo que a gente vive, porque Ele se fez carne, e Ele morreu por amor a mim. E Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e traz uma esperança para nós, que é aquilo que o pastor disse, Ele vai vir buscar a sua igreja. Eu creio que isso vai ser nesse tempo ainda, eu vivo como se fosse. E eu acho que Paulo acreditava que Jesus voltaria no tempo dele também, por tudo aquilo que ele escreve nessa carta. E aí ele completa. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim. Estava acontecendo que as pessoas de lá estavam desacreditando. E Paulo relembra que as pessoas que viram que o acontecimento, a maioria delas ainda estava vivo. Era como se Paulo estivesse falando assim, vocês não estão acreditando? Vai lá e conversa com elas. Testemunhe, porque essas pessoas ainda estão vivas. Vai lá
e conversa e verifica por vocês mesmos. E continua. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, porque aquilo que eu falei no começo, estava havendo uma divisão de liderança. Ah, mas Paulo perseguiu a igreja de Cristo. Como que Paulo está aqui e vindo falar de Jesus? Ah, Pedro, ele fala melhor, fulano de tal é melhor. E Paulo fala, gente, se vocês estão me idolatrando, deixa eu falar uma coisinha para vocês, eu sou o menor dos apóstolos, eu persegui a Cristo, eu reconheço isso, eu sei tudo que eu fiz, eu sei o que eu sou. Eu sei aquilo que eu fiz, mas Jesus foi tão maravilhoso, que pela graça dele, ele me alcançou. Porque quando Cristo alcança, quando a gente vê a cruz, tem uma cruz aqui em cima, a gente pode perceber que a gente está num nível de igualdade. Eu sou igual a Uziana num nível que eu sou pecadora tanto quanto ela. Ela peca, eu sou pecadora e Jesus, pela graça, ele resolve vir e redimir os meus pecados. É esse favor imerecido. E aí Paulo diz, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultados. E aqui vem uma parte, pastor, que eu sempre falava, sempre achava na escola dominical, nossa, Paulo está se achando. Ele é muito arrogante. Pelo contrário, vem a parte. Eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. E aí eu entendi com o passar do tempo, porque a gente amadurece, que na verdade ele está querendo dizer assim, eu reconheço que eu sou o menor dos apóstolos porque eu persegui, eu reconheço o que eu fiz, gente. Só que pela graça de Deus, eu corri atrás do prejuízo e tive que trabalhar muito mais do que eles. E continuo trabalhando, porque ele está querendo dizer hoje, para a igreja de hoje, trabalha. Não fique achando que a presbítera Alziana fala melhor do que a pastora Juliana, ou a pastora Juliana fala mais, tem mais qualidade, tem mais quantidade, porque o pastor Lucas, porque o pastor Gilmar, porque o presbítero. Não, nós podemos pregar a palavra de Deus. E essa mensagem, ela é tão simples que uma criança pode pregar. O Emanuel, com 2 para 3 anos, ele viu um filminho sobre a ressurreição, bem desenho, e ali, toda vez que ele assistia, ele chorava, porque isso impactava de uma maneira muito profunda. Ele ficava ansioso e chorava por 2 coisas, porque o Cristo, o Jesusinho dele tinha morrido, e porque aquele homem que estava do lado dele, que tinha feito tanta maldade, foi perdoado. Foram 2 mensagens tão simples que impactou no coração dele. Se impactou no coração de uma criança, vai impactar você também. E o Emanuel, ele falava, depois que ele teve e que ele se converteu, e eu vejo que a conversão do Emanuel já foi com 2 anos, ele falava para as pessoas na rua, você aceita Jesus como Salvador, porque senão você vai para o inferno. Essa mensagem é simples. Talvez não precisamos falar dessa forma. Mas Cristo salva, e Ele veio por amor a mim e por amor a você. E nós podemos trabalhar nesse sentido. Nós não precisamos ficar preocupados se a gente fala bonitinho ou não, ou se a gente tem muita qualidade, porque a mensagem é essa aqui. Primeiro, porque Cristo veio. Segundo, porque Ele morreu por amor a mim, por amor a você. E Ele ressuscitou. E aí nós temos uma esperança que Ele vai voltar, porque Ele venceu a morte. Ó morte, onde está você, morte? Porque o meu Cristo, Ele ressuscitou. E a minha esperança e a minha convicção é que Ele vai voltar ainda nesse tempo para me levar. E aí ele finaliza. Assim, irmãos, não importa se a mensagem for entregue por mim, se for entregue pelo pastor Gilmar, se for entregue pela Alziana, pelo pastor Lucas, não importa. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. O que importa é que essa igreja, ela é doutrinada e discipulada nessa mensagem super simples. E com tanto conteúdo, do mesmo jeito que funcionou lá para a igreja de Corinto, essa mensagem funciona nos dias de hoje. Amém? A mensagem de Jesus, ela não muda.
Em nenhum momento. E aquilo que eu disse no começo, que a cruz ela nos iguala, é para dizer que os nossos pecados, eles podem ser perdoados. E daquela maneira que aquele rapaz que estava do lado de Jesus foi perdoado, às vezes algumas pessoas podem dizer assim, mas é injusto. Ele fez tanto mal a vida toda, ali ele se arrependeu e já foi para o céu. O nosso senso de justiça não é o mesmo senso de justiça de Deus. O que a Bíblia diz é o seguinte: se arrependa, né, pastor, dos seus pecados. Aceita esse evangelho que está aqui. E aí é só a esperança. E aí é só viver o maravilhoso de Deus. Esse evangelho, ele pode curar, ele pode salvar, ele pode transformar, ele pode tirar a vergonha de estar aqui na frente, ele pode te tirar de todas as situações complicadas, porque ele salva. E porque Ele muda, e porque nós somos transformados a cada dia pela graça de Cristo. A mesma graça, o mesmo favor imerecido que Paulo recebeu lá, a gente recebe hoje. Eu creio. Você crê nisso? Essa salvação, ela é um presente de Deus para nós. E como Paulo não deixou em vão aquilo que ele recebeu, eu creio que você também não vai querer deixar em vão. Então, pastor, pode contar com todo mundo trabalhando na igreja. Amém? Jesus, ele venceu a morte por mim e por você. Vamos trabalhar. Paulo, ele saía em viagens missionárias, e depois o pastor me corrija, pode até me puxar a orelha, mas é porque ele acreditava que Jesus iria voltar. Então, quanto mais pessoas ele pudesse anunciar esse evangelho, era lucro para ele. Ele tinha que falar, ele tinha que anunciar, porque era um presente que ele recebeu. Aqui no texto que nós lemos, ele fala, gente, eu recebi esse presente que eu recebi, eu quero passar para vocês. Eu quero que a sua vida seja transformada como a minha vida foi transformada. A nossa esperança é que se nós morrermos, nós vamos nos encontrar com Ele. E isso está na Bíblia. Amém, pastor? Em 1 Tessalonicenses, se você puder abrir, capítulo 4, versículo 14. Jesus, ele morreu, ele venceu a morte, e Ele nos trouxe essa esperança, e é nessa que nós devemos viver, nessa esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com Ele, levará os que morreram crendo nele. E no 17 diz, então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Animem-se uns aos outros. Nós temos esperança. E se você puder imaginar o grande evento que vai ser quando Jesus voltar. E aí ele vem para buscar a sua igreja. E é impossível não falar sobre isso e não se emocionar. Porque como o pastor cantou aqui, toda língua, todo joelho, toda língua confessará que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Acreditando ou não, Ele vai voltar. Acreditando ou não, seu joelho vai se dobrar. Acreditando ou não, você vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E é impossível você não ouvir essa palavra e não transformar o seu coração. É impossível você ouvir essa palavra e não ter sentimento no seu coração, de forma que você se estremece, de forma que você chora, de forma que você muda a tua vida. Porque não importa as preocupações que ficaram lá, não importa o câncer, não importa a doença, o desemprego, Jesus veio para transformar, para mudar, para trazer a esperança de vivermos na eternidade. Nós cremos que Jesus morreu, você crê nisso também. Nós cremos que Jesus venceu a morte, eu tenho certeza que você crê nisso também. Você crê que Ele pode mudar a sua vida. Eu tenho certeza que você crê nisso também. E se Jesus vai voltar e nós temos essa esperança, Alze, eu finalizo com aquela canção.
Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está, que venceu a morte. Amém?